Fala galera, como que vocês estão? Bom, eu tô aqui pra gravar esse vídeo pra contar de como eu vim parar na Austrália. Mas antes disso, por favor, se inscreve no canal, comenta, curte, isso é muito importante pra mim. Gil, mas por que você demorou tanto tempo pra contar essa história? Na verdade é porque eu queria gravar muito no estúdio, mas como que tá essa coisa de lockdown e tudo mais, tô gravando aqui em casa mesmo. Bom, a minha história com a Austrália é muito engraçada. Nunca foi um país assim que eu tive vontade de vir ou até mesmo conhecia muito sobre. É, Eu tava no meu primeiro ano de faculdade, aquela loucura de tudo ser novo e tudo mais. Meus pais estavam se separando, então minha cabeça tava assim, ó, a milhão. No meio disso tudo, eu conheci uma pessoa e a gente começou a ficar, começou a se envolver. Mas essa pessoa pegou e falou pra mim, Gil, a gente não tem como ter nada sério, porque eu estou com a minha viagem marcada, eu vou fazer um intercâmbio na Austrália. E na época, como eu tava passando por tudo aquilo, eu falei, ah, tá tranquilo, vamos curtir, vamos deixar rolar e depois a gente vê o que faz. Bom, eu sei que ele veio pra Austrália, eu fiquei no Brasil, a gente se falava, mas não era uma coisa muito frequente, porque também naquela época era difícil, você tinha que ter o MSN, ou a gente se falava por Skype, então não era muito, sabe? E outra, eu continuei vivendo a minha vida lá e ele também estava vivendo a vida dele aqui. Ele voltou para o Brasil de férias e a gente se viu nessas férias dele, e depois disso que a gente começou a se falar mais frequente. Mas isso foi depois de, acho que 2 anos depois que ele tava aqui, talvez. Eu não lembro direito, eu sou meio ruim com datas. Bom, eu sei que aí eu tava no meu último ano de faculdade e minhas amigas começaram, Gil, a gente precisa ir pro Juca, nosso último ano, vamos pro Juca, vamos pro Juca. Pra quem não sabe, o Juca são os Jogos Universitários de Comunicação e Artes. São 4 dias ou 5, talvez, agora eu não me lembro, de jogos e festa e open bar o dia inteiro. Então é aquela loucura. No meio disso, eu conheci uma pessoa. Sim, conheci uma pessoa. E a gente ficou o período do Juca inteiro juntos. E quando eu voltei para São Paulo, a gente continuou ficando e se conhecendo. Bom, a gente ficou por talvez 6 meses, 8 meses, não me lembro agora. Mas eu fiquei completamente apaixonada. Mano, apresentei ele pra família inteira, já levei em aniversário da família, aquela coisa, sabe? Quando você tá apaixonada? Pois é. Só que teve um dia que ele falou pra mim que ele não sabia o que eu queria realmente, porque ele sabia que eu às vezes ainda falava com esse ex-caso, ex-rolo, sei lá o que era, e ele simplesmente sumiu. Sim, ele sumiu. Eu tentava mandar mensagem, mandei e-mail, me ligava, ele não me atendia, não me respondia, e eu fiquei na fossa, literalmente. Acho que foi a primeira vez que eu fiquei realmente mal por uma pessoa, por um cara. Foi ele. Bom, mas passou isso, e aí eu comecei a pensar de tipo, meu, eu preciso parar de falar com essa ex-pessoa, tipo, e viver a minha vida. Só que ao mesmo tempo a gente ficava se falando, por quê? Porque eu tava carente lá e ele carente aqui, então não tinha como. Bom, tudo bem, passou isso, era a época de junho, julho, talvez, ou agosto, não lembro. Minhas amigas começaram, Gil, vamos Carnaval de Salvador, vamos Carnaval de Salvador, vamos Carnaval de Salvador. E aí eu falei, tá, vamos ver isso pro Carnaval de Salvador, porque você tem que comprar muito tempo antes, né? Pra comprar os abadás e tudo mais. Nisso, eu não sei porquê, começou a vir na minha cabeça, depois daquela loucura toda, de eu fazer intercâmbio ou de eu sair. Eu queria, na verdade, sumir, entendeu? Eu também queria sumir que nem aquele cara fez lá comigo. E aí eu comecei a ver de fazer au pair nos Estados Unidos. Quando eu contei pra minha mãe, ela ficou louca, né? Ela falou, que mano é au pair nos Estados Unidos, Juliana? Você tá viajando, que não sei o que lá. Eu lembro que era um domingo, eu tava almoçando na casa da minha avó.
minha mãe estava lavando a louça, ela virou pra mim e falou assim, Juliana, por que você não vai, pega suas coisas, fica um mês lá na Austrália e não me enche o saco? Pois é, foi o que eu fiz. Eu falei pras minhas amigas, é o seguinte, carnaval a gente pode ir o ano que vem, eu preciso colocar um ponto final nessa história, preciso resolver isso pra começar a viver minha vida e esquecer tudo. Elas falaram, tá bom, né? Bom, eu vim pra cá, comprei minha passagem. Nisso, a gente começou a fazer vários planos, eu e esse menino, né, que eu ficava. A gente combinou viagem, a gente foi combinando várias coisas, porque isso foi em agosto e eu só ia vir em fevereiro. Nesse meio tempo aconteceu muitas coisas, tanto na minha vida quanto na dele. E aí eu vim, tal, pra cá. E foi muito engraçado, porque eu vim pra casa da minha tia mora aqui há muitos anos, então eu vim pra ficar na casa dela, por isso que minha mãe falou pra eu vir pra cá também. E aí, eu fui me encontrar com ele na época morava em Coogee, e ele pegou, eu não lembro se foi mensagem ou se ele me ligou, ele falou assim, Gil, eu não tô em casa agora, meu flatmate tá indo aí pra abrir a porta pra você. Eu falei, tá bom. Eu lembro que eu tava numa muretinha sentada esperando, eis que surge o flatmate dele andando assim, todo meio, né, aquele jeito. Bom, quem era o flatmate dele? Sim, meu marido atual, Rodrigo. Gil, mas como assim? Pois é, calma, eu vou contar. O Rodrigo abriu a porta pra mim, ele ficou ali um pouco e depois saiu, eu fiquei na casa. E aí eu liguei para as minhas amigas, que elas estavam fazendo intercâmbio, mas em Gold. Falei com elas e eu falei, não vi ainda, tal, mas eu aviso. Mas eu fiquei interessada no flatmate dele. Elas, como assim, Gil? Falei, vamos ver como que vai ser. Quando ele chegou, a gente sentou, conversou, mas foi estranho porque eu não senti... Não sei explicar, não era mais a mesma coisa, porque eu acho que quando eu coloquei uma expectativa, ele também, e aí também já não bati, não sei explicar, não rolou. Mas a gente conversou, foi super de boa e tal, não teve briga, não teve nada disso. E aí no dia seguinte a gente ia viajar, a gente ia pra... Ai, pra onde a gente foi mesmo? Lá pra tipo, Jerry's Bay, acho que nem chegou aí pra Jerry's Bay, mas a gente foi uma galera. E o Rodrigo estava incluso nessa viagem. Bom, foi ali que a gente começou a se falar mais, eu e o Rô e tudo mais. A gente trocou, ele me emprestou, eu lembro que tava frio, e aí ele me emprestou o moletom dele. E no dia seguinte, eu ia fazer minhas coisas, deixei o moletom dele e eu escrevi, eu acho que o meu número, eu não lembro. Eu escrevi um bilhete agradecendo dele ter emprestado o moletom e escrevi meu celular, na época, o meu chip que eu tinha aqui da Austrália. E aí eu acho que ele entendeu o recado e me mandou mensagem. E aí a gente começou a se falar. E aí a gente combinou, era Valentine's Day, a gente combinou de se encontrar no Opera House, que ele ia estar na escola, na City. A gente se encontrou para ver o pôr do sol. Bom, o que aconteceu? A gente ficou esse dia. Mas eu já tinha várias coisas programadas aqui. Eu ia fazer uma road trip, né? Tipo... Lá pra cima, eu fui até Fraser Island, e eu ia também visitar as minhas amigas em Gold. Então a gente ficou e eu fui pra minha viagem. Só que nessa viagem eu comecei a falar muito com ele. A gente se falava o tempo inteiro. Só quando eu fui pra Fraser Island, que não tinha sinal nenhum, eu lembro que quando eu saí da ilha, acho que tinha, sei lá, 50 mil ligações dele, não sei quantas mensagens dele. E aí eu tava super desencanada, porque eu falei, cara, não vou fazer a mesma coisa que eu fiz da última vez, não vou ficar me prendendo com ninguém que tá do outro lado do mundo, não sabe se vai voltar pro Brasil, não sabe o que quer da vida. E ele realmente não queria voltar pro Brasil, então não tinha por que eu me envolver com aquela pessoa. Eu brincava com ele, eu falava, você era meu amor de verão da Austrália e tudo mais. Bom, voltei pro Brasil
E nisso a gente começou a se falar muito, 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 muito. A gente se falava todos os dias, todos os dias. E a gente falava por FaceTime, porque eu tinha pego um iPhone e ele também já tinha um iPhone. Então dava pra se falar o tempo todo pelo FaceTime. E eu lembro que foi muito engraçado, assim, porque eu saía muito e eu comecei a parar de sair. E aí a minha mãe começou a estranhar, né? Tipo, o que que tá acontecendo? Porque eu conheço a minha filha. E eu lembro que minha mãe, quando eu falava com o ex lá, ela não gostava muito, não. Ela, tipo, sabe coisa de mãe? Tipo, não gosto, não gosto. Sabe quando acho que o santo não bate? Não batia. E aí, com o Rodrigo, que ela nunca tinha visto, nunca tinha isso aqui, era uma coisa, assim, que eu não sei explicar. Ela sempre gostou dele. E aí, a gente foi se falando, não sei o quê. E quando eu voltei da Austrália, eu lembro que eu via aqui, nesse período de um mês, como as pessoas viviam, né? Como que era o estilo de vida. E eu trabalhava em agência. Então, agência, pra quem não sabe, eu era atendimento, você não tem muita hora pra sair, pra ir embora. E aí eu fui vendo aquilo, falei, nossa, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? E aí tinha o plus do Rodrigo, né, que se eu viesse, a gente talvez ia ter uma história, um romance e tal. E aí a gente conversava bastante e eu resolvi vir pra Austrália. Então, depois de 8 meses, eu estava voltando pra Austrália pra já morar com o Rodrigo. Eu vim direto pra morar com ele. E é muito louco isso, sabe? Porque eu lembro que as minhas amigas, meus amigos falavam, você é louca, por que você tá fazendo isso? Não faz isso. Você tem carreira aqui, olha como você tá. Eu tinha acabado de ser promovida. E eu falei, não, eu vou fazer. Porque se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer depois, que eu vou ter muito mais responsabilidade do que eu tenho agora. E outra, eu prefiro fazer e me arrepender do que não fazer e me arrepender de uma coisa que eu não fiz. E aí eu cheguei aqui na Austrália, eu e o Rô, a gente morou juntos, a gente, né, desde sempre. No começo foi meio conturbado, porque aconteceram várias coisas, mas eu e o Rô, a gente sentou e a gente realmente viu que a gente se gostava e que a gente queria ficar junto. E depois de exatamente um ano, no Valentine's Day do ano seguinte, a gente tava se casando. Então a gente se beijou no Valentine's Day e um ano depois a gente tava se casando. E eu lembro que ele me pediu em casamento no ano novo. Eu vou contar essa história. A gente tava em Rose Bay, já tava, tipo, véspera de ano novo, dava pra dar meia-noite, ele me chamou num canto, eu falei, o que você tá me chamando num canto? Eu já tava meio alterada. E aí ele começou a falar da gente, que ia sempre me apoiar, que não sei o quê, e eu não entendendo nada daquilo, o que você tá falando isso? E aí ele pegou e me pediu em casamento. Na hora a gente ligou pra minha mãe, ligou pros pais dele e tal, e aí depois deu a meia-noite. E ele me deu um anel. E eu fiquei super feliz com o anel e tudo mais. E aí depois ele pegou e falou assim, então, Gil, eu peguei esse anel emprestado da Pri, que é uma amiga nossa, mas depois você devolve pra ela. Eu fiquei incomodada, eu falei, como você me pede em casamento? E você pegou um anel emprestado, eu quero meu anel. Bom, gente, até hoje eu cobro ele desse anel, porque ele não me deu. A gente casou, teve filho, tudo, e ele não me deu esse anel. Estou aqui. Comentem aí, Rodrigo e o anel da Gil. E aí a gente casou e é isso, assim, a gente tá nessa trajetória de Austrália, a gente resolveu ficar aqui. Na verdade, o nosso começo, nosso primeiro e segundo ano, eu queria muito ainda voltar pro Brasil, porque eu sou muito apegada na minha família. Então a gente comprou uma casa no Brasil e os nossos planos eram, depois que a gente pegasse a cidadania, a gente ia voltar pro Brasil pra tentar lá e se não desse certo a gente voltava pra Austrália. Mas tudo mudou, né? Eu tive filhos e realmente hoje a vida que meus filhos têm aqui, eu não penso em voltar pro Brasil porque eles nunca teriam essa vida lá. Então é isso. Eu vou fazer um outro vídeo, se vocês quiserem, contando como foi essa trajetória do visto e de tudo mais. Mas vocês agora ficaram sabendo
como eu vim parar na Austrália. Então eu brinco que tava escrito, era o meu destino, e é isso.